Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Vinheta do YouTube. E vou botar de novo só de sacanagem, ó. Deixa o seu like. E agora eu vou botar de novo só porque eu quero. Deixa o seu like. Aí, 3 vezes. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, você dando like, compartilhe também, cola com a gente. Antes, eu já vou pedindo aqui para a produção colocar na tela aí a provável escalação do Flamengo para amanhã, que agora a gente vai começar a destrinchar o nosso Fla. Só lendo o comentário aqui do Matheus Curi, que ele disse o seguinte, que os últimos 3 jogos, o Matheus Curi, que é membro do clube aqui do Coluna, ele falou, os últimos 3 jogos sem Arão na zaga, o Flamengo tomou 2 gols em todos eles. O resto é fanatismo e ser muito anti. Bom, tá aí a provável escalação. A imagem da... Mano, nossa produção... não posso fazer a rima aqui, né? Mas é a melhor produção do Brasil, vocês me entenderam. Né? Eu posso fazer só uma observação? Pode falar. Eu amo que a produção, ela tem melhores sacadas quando ela vai fazer o campinho. Pro Joaci ficar por dentro, quando a gente ganha muito bem, é sempre uma foto do Senna empolgadaço, né? Aí, quando a gente tá mais ou menos, olha a foto que ele bota. Ele, tipo, meu Deus, como fazer? A melhor parte dessa escalação é sempre o Senna. É sempre uma foto diferente. Eles são incríveis de como o feeling é sensacional, cara. Não, é sensacional. E lembrando, né, o Senna tá indo super pressionado, não à toa ele está ali com aquela expressão preocupada à beira do campo, né? O Flamengo vem de um resultado... acho que não só o resultado ruim contra o Vasco, é um clássico, mas a maneira com que o Flamengo jogou contra o Vasco, né, que era um jogo considerado como um teste para a partida de amanhã, para essa terça. Então, eu mesmo até destaquei isso lá no pós-jogo, que eu falei, se era o teste, a gente não passou nesse teste, então o negócio tá ruim. E depois da atuação do próprio Ceni, porque o time era um time alternativo, né, completamente diferente, contra a Portuguesa, ele chega extremamente pressionado. Você entra em qualquer rede social e você vai ver lá a galera pedindo fora Ceni e tal, aquela coisa. Aqui já teve vários, inclusive, né, o Joaci até comentou um pouco sobre isso. E é um jogo que ele chega extremamente pressionado, né? Se o Flamengo, vamos botar, olhando teoricamente uma situação normal, não seria nenhum hecatombe o Flamengo perder para o Vélez na Argentina. Nenhum hecatombe, né? Mas se perder amanhã, a pressão é gigante. Então o Ceni depende de um bom resultado, que pode ser um empate também, para dar uma acalmada nos bastidores e ele ter uma tranquilidade para trabalhar, né? Então tá aí a nossa provável escalação. Eu vou pedir para a Paulinha passar essa provável escalação, e se ela concorda, e só lembrando que além do Rodrigo Caio, que não joga por estar suspenso, como a gente já lembrou, o Léo Pereira também desfalca, né? Porque ele sentiu uma lesão, então por questões médicas lá, resolveram, não ia jogar de qualquer forma, né, coitado, ele é o último da fila, e já deu no noticiário aí que é certo que o Ceni vá com Arão e Gustavo Henrique, então pedindo para a Paula passar essa escalação, e se ela concorda com essa formação da zaga do Mengão, depois do Bruno Viana ter nos proporcionado momentos nada agradáveis contra o Vasco da Gama. Então, sobre o Bruno Viana, é o que a gente debateu, assim, passando rápido nos primeiros jogos, né? Eu sei que a gente brinca com aquele ditado de que a primeira impressão é a que fica, e os primeiros 2 jogos dele foram muito bons, mas eu vinha falando que a gente precisava dar tempo para ele se adaptar, né? E justamente porque a gente não sabia como que ia ser quando ele chegasse no Vamos Ver, né? Ele pegou 2 adversários, assim, com todo respeito ao Madureira, ao Bangu, mas 2 adversários muito inferiores ao Flamengo, e o próprio Vasco é muito inferior ao Flamengo. Eu acho que ali foi um infortúnio, e a atuação dele, a má atuação dele também fez parte da má atuação do conjunto. Eu creio que ele tenha muito para oferecer ainda ao Flamengo, e que ele brigue, assim, firme por posição, por essa titularidade, ele é ao lado do Rodrigo Caio, mas a gente precisa dar tempo para ele, né? Porque ele acabou de chegar, então, assim, a gente tem que ter essa calma com ele. A nossa provável escalação amanhã é esse time que a gente está acostumado a ver em campo, que deve entrar com Diego Alves, Isla, William Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Você me perguntou se eu concordo com a escalação. Sim.
eu tenho algumas observações em questão de particularidade que eu acho que vale o nosso debate. Não para amanhã, por ser Libertadores. Eu sei que a gente está falando do jogo de amanhã, mas eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês o que eu tô pensando. A gente vinha debatendo, assim, o Everton Ribeiro numa fase muito ruim, né? E o Vitinho, toda vez que estava entrando, e por mais que eu também seja crítica ao trabalho do Vitinho, ele estava entrando muito bem. Então, estava sendo discutido nos últimos dias a possibilidade do Vitinho assumir, né, o lugar do Everton Ribeiro, dar um banquinho para o Ribeiro. Eu sei que isso é impossível de acontecer, principalmente para amanhã, né? Porque a gente está falando de um dos maiores medalhões da equipe, ele é um dos capitães. E eu sempre falo, será que o Ceni vai ter culhão de botar o Ribeiro no banco? E se no Carioca eu já acho difícil, amanhã é impossível. Mas eu acho que vale o debate pelo momento dos dois. Eu queria ouvir a opinião do Joacir nesse quesito. E eu acho que, assim, o Isla, como a gente estava falando que o nosso lado mais frágil é ali à direita, e como eu falei, do Everton Ribeiro, vamos ficar muito de olho no Isla, né? Que também não vem rendendo tão bem. E a gente, por mais que o Mateuzinho seja muito novo, eu vejo o Mateuzinho com muito potencial. Então, é um garoto que, por exemplo, se a gente tiver uma necessidade, cara, é Libertadores, mas se a gente tiver uma necessidade, o Mateuzinho é um cara que eu acho que entra e não deixa a gente tão desesperado quanto, por exemplo, vamos supor, se o GH machucasse e tivesse que entrar o Léo Pereira. Eu ia ficar muito mais desesperada se o Léo Pereira tivesse que ser utilizado do que o Mateuzinho. Ainda que muito jovem, eu acho que ele já tá, mas tudo bem que é cria da casa, né? Isso já dá uma diferença, mas ele tem muito futuro, ele vem evoluindo o futebol. Então, acho que como a gente tá falando desse lado direito, são opções que podem ser soluções, né? Caso esse lado direito sofra com eles, podem ser soluções. Tanto o Vitinho, para substituir o Everton Ribeiro, não digo no time titular, mas também o Mateuzinho na possível eventual saída do Isla. Eu queria ouvir também a opinião do Joacir em relação a isso. Se você acha que eles estão na altura, né, dos nossos titulares absolutos, que são o Ribeiro e o Isla, que, obviamente, o que você acha desse time aí que a gente colocou para amanhã? Então, Paula, isso também é uma discussão que eu tenho bastante aqui em casa, que a gente sempre fala sobre, nós flamenguistas, daqui a gente fala muito de como que a gente substitui determinados jogadores que a gente não tem realmente um reserva na posição. Eu acho que o Vitinho, ele rende muitas vezes bem no segundo tempo, mas como titular, não. Mas desde o tempo do Domi, se colocava porque ele tem uma qualidade de fundamento muito boa para armar jogo. Ele tem essa qualidade. No final do jogo contra o Palmeiras, ele jogou. Da mesma forma que você falou do Matheus, o Matheus teve uma boa escola com o Rafinha, agora tem uma boa escola com o Isla, então ele aprendeu muito, aprendeu a recompor, ele apoia muito bem. Da mesma forma que eu acho que o João Gomes e o Hugo Moura também podem suprir ali até a volta do Thiago Maia, caso o Diego não jogue, por exemplo. Né? Nós temos o Muniz também que pode suprir. Então, esses garotos que foram subindo, o próprio Noga, como você falou do Léo Pereira, eu acho que se por exemplo, o GH não jogar, tem que ser o Noga. Né? Já que o Bruno não rendeu. Tem que jogar o Noga. Poxa, jogou o Noga e o Otávio contra o Palmeiras, fizeram um grande jogo no Allianz Parque. Né? Essa garotada ela tem que ser valorizada. Muita gente fala assim, a gente tem o melhor time, mas não tem o melhor elenco. Esses garotos eles estão dando retorno técnico e futuramente vão dar retorno financeiro para o clube. É importante que eles joguem. A gente não tinha um reserva para o Diego Alves, hoje joga o Hugo tranquilamente. Então eu acho que essa experimentação por posição o Rogério pode fazer. Não necessariamente sair jogando com o Vitinho num jogo decisivo assim. Mas o Everton não jogou bem, 15 minutos do segundo tempo, tira ele e põe o Vitinho. Já tem 3, 4 anos de casa, ele tem cancha para jogar assim. Mesma coisa o Matheus, se o Isla não aguentar, digamos assim, fisicamente, né? Da mesma forma que o René passa experiência na lateral esquerda e o próprio Ramon pede passagem tecnicamente até para ser, quem sabe, o substituto do Felipe Luiz. Então, toda essa garotada que está aí para jogar, como entrou o Max, por exemplo, contra a Portuguesa, que eu acho que é um garoto de futuro também, todos esses jogadores, a gente tem que ser orgulhoso da nossa base, né? E eles vão ser grandes jogando esses jogos, nessas necessidades, né? Por exemplo, o próprio Thiago Maia, quando voltar, tem já o João Gomes, que tem vários jogos aí, e ele dá conta, na minha opinião. Né? Ele entra, joga bem, compõe tanto na parte do Gerson quanto na parte do Diego. Então, esses garotos, eles suprem, sim, as nossas necessidades. Não tem uma expressão aqui de um comentarista da Rádio Gaúcha, do Adroaldo Filho Guerrinha, que ele comentava como que o Flamengo montou o seu elenco em relação quando ele comparava com o Grêmio e com o Inter.
E ele falava assim que o Grêmio e o Inter iam no brechó, quando o Rodinei chegou lá, sabe, no Inter, e trazia o jogador. E o Flamengo não, o Flamengo vai na boutique. Por isso que o Flamengo trouxe o Arrascaeta, o Flamengo trouxe o Everton Ribeiro. Então a gente não tem dinheiro, não tem, como o Túlio falou, para trazer todos esses caras. Olha o 11 que a gente tem. O flamenguista ele tem que reconhecer que a gente tem um time muito forte. Ah, mas o Mateuzinho não é tão conhecido, é novo, mas é cria da casa, como você falou, né? Craque o Flamengo faz em casa e está fazendo muito bem, como fez Vinícius Júnior, como fez Paquetá, como fez Léo Duarte, como fez tantos outros, e está fazendo ainda. Essa garotada vai dar um retorno muito bom tecnicamente ainda. E pegando essa questão de manter e valorizar o que a gente tem, eu falo muito em relação à pressão do Rogério Ceni. Muita gente, às vezes, lá na loja, Túlio, fala que eu sou muito otimista nessa parte, sabe? Mas, assim, eu gosto de ver o cenário todo. Muita gente... eu acho legal essa pressão, porque o Flamengo é pressão o tempo todo, e a gente tem muita visão ainda do Rogério jogador. A gente não tem muito essa visão do Rogério treinador, por ele ter sido o maior ídolo da história do São Paulo. Isso sempre ele vai carregar, né? Mas agora ele já tem 2 títulos nacionais com o clube. A gente tem que valorizar isso também. Você considera o Rogério ídolo do Flamengo? Não, ainda em construção. Em construção. Ainda não, porque ele não ganhou o campeonato todo, né, Túlio? Sabe a fase de efeito, né? Rogério Ceni é um ídolo em construção. Isso, exato. Eu acho que é um ídolo em construção. Porque se ele ganhar a Libertadores, ninguém vai dizer que não, né? Maroto. Vai ter que rolar aquele maroto mas assim, do grupo da loja lá do... Mas pode mandar. Mas assim, ó, eu só ia comentar porque assim, muita gente falou do Renato Gaúcho e eu converso com alguns amigos meus que são gremistas, cara, o Renato não treina time. O Renato não treina o nosso time. O Rogério é muito estudioso. Eu acho que o Renato... vamos agora, o Rogério não tá bem, vamos trazer o Renato. Não, é um técnico caro, na minha opinião. Eu acho que acaba sendo muito boleiragem nesse nosso elenco. O nosso elenco precisa de alguém que estude, que faça o time treinar. E o time do Grêmio, quem acompanhou o final da Copa do Brasil, o Grêmio não, nitidamente não tem treinamento. Vai lá e joga. Então, assim, eu acho importante a gente pressionar o Rogério, porque em 5 anos a gente não perdeu para o Vasco e ele conseguiu perder, né? Mas é importante que ele veja que o Flamengo, uma derrota não é crise, mas é pressão. Não pode passar vergonha, não pode jogar da maneira que jogou, né? Ainda mais sabendo que era para manter o tabu por mais 1 ano. Se ganha do Vasco, nós vai ficar 6 anos sem perder para os caras, né? Então, assim, isso é importante dele ver. Não, amanhã a gente tem que jogar sério, não posso inventar e vamos para cima. Mas em relação à escalação, é o nosso melhor time que vai estar jogando amanhã, sem dúvida nenhuma, só a ausência, obviamente, do Rodrigo Caio, né? Mas eu acho que o Gustavo Henrique se superou e eu acho que ele dá conta, sim, sem dúvida nenhuma, vai ser uma peça importante nesse ano de jogos mútuos durante a semana, né? Vai ser um calendário apertado de novo, o Flamengo vai jogar todas as competições, quem sabe até o Mundial, né? Tudo lá na frente. Então, a gente precisa que todos eles estejam bem, estejam jogando. Então, eu sou a favor, sim, que o Vitinho, o Mateuzinho e os demais sejam experimentados como titulares ao longo do ano. Deixa o seu... Peraí. Deixa o seu like. Deixa o seu like, ó. Vou dar uma lida aqui na galera. O Moacir Santos falou aqui, ó. Sou Moacir, aqui, Moacir, de Imperatriz, Maranhão, torcendo pro nosso Mengão. Não acho legal essa fase de fora Ceni. Acho que o momento é de apoiar o nosso time e não colocar pressão. O Paulo Matos... Contra o Vasco, entramos de salto alto, muita soberba, achando que venceria o jogo a qualquer hora. Jogadores apáticos, deu no que deu. James Léo Borges falando, ó, se perder por um placar mínimo e com um time jogando bem, procurando o resultado, é aceitável. Desastroso seria uma goleada, mas acredito num bom resultado amanhã. O Vado José ele falou, Rogério Ceni vai lascar o Flamengo de novo pela 2ª vez, ninguém é doido. Não, ninguém é doido não, todo mundo sabe que ele é São Paulo. Mas isso aí, o Gabigol deve ser torcedor do Santos. Então, assim, né, o Arrascaeta deve torcer lá pro Nacional, sei lá. Oi. Tem um comentário aqui que eu queria ler. Ó, manda bala. Alisson Silva, Paula, o que você acha do poeta Túlio no lugar do Arrascaeta e o Rafa Penido na zaga com o Rodrigo Caio? Bom, com o Rodrigo Caio não vai ser possível para esse jogo, porque o Rodrigo Caio está suspenso. Mas eu queria saber se você joga no lugar do Arrascaeta e do Joacir, se a gente precisar, em qual posição você joga, amigo? Porque aqui no Coluna, todo mundo assume alguma posição quando o time precisa, entendeu? Então, aonde você joga, esse Túlio pode ser
no lugar da Arrascaeta, é o nosso reserva que a gente precisa, Túlio. Você tá escondendo o ouro aí? Olha, eu quero dizer o seguinte, como dizem lá no Flamengo, assim, quando o Flamengo não chama, convoca, mas se eu for jogar no lugar da Arrascaeta, eu deixo como é que eu vou servir ao Coluna, como é que eu vou estar ao lado de Rafa Penido comentando? Então, né, cada um no seu quadrado, a Arrascaeta jogando lá e eu comentando com o Rafa Penido é melhor, né? É bem melhor deixar assim. Gente, eu acho que o Túlio respondeu para vocês que com os pés não tem muito talento. Não, né? O Arrascaeta, não, eu tenho, não, vamos lá, peraí. Eu tenho talento. Tem Ronaldinho Gaúcho? Então, é tipo aquilo ali. Como a Arrascaeta é gênio, eu não vou conseguir desenvolver, performar como a Arrascaeta. Então, para não criar uma certa expectativa, eu prefiro, né, deixar, até porque eu ando, né, sedentário, aquela coisa, né, quarentena, aquelas paradas tudo, distanciamento social, você fica mais em casa, já não dá aquela caminhada, dorme mal pra caceta, se alimenta pior ainda, né, passa a noite acordado, então, melhor deixar o Arrasca mais seguro, né, e, mais uma vez, lembrando, ó, o Allen Monteiro falou, o que vocês acham da Paula como técnico, né, seria técnica do Mengão, aí, Paula, lugar do Ceni. Não, só trazendo aqui um bastidor pra galera, irmão, olha só, eu nem comento esse negócio de fora assim, pode ver que eu não tenho nem comentado, porque isso é fora de hipótese no momento. A única vez que o Ceni ficou no fio da navalha foi no passado, em que a gente chegou a trazer aqui em primeira mão, em que o nome do Renato era um dos nomes, não que o Flamengo tinha uma proposta, era um nome que estava na mesa, assim como logo depois surgiu que o nome do Luxemburgo também estava na mesa, mas hoje o Rogério não está, o título tanto o Brasileirão como a Supercopa, isso é informação, como a Supercopa, deram uma sobrevida gigantesca ao Rogério, um crédito gigantesco. Então, assim, isso não passa pela cabeça da diretoria demitir o Rogério agora. A não ser que aconteça, sei lá, cara, algo muito extraordinário, sei lá, nos próximos jogos. O que eu acredito, pelo time que a gente tem, né, por tudo que a gente já debateu aqui, não deva acontecer. Eu acho que, inclusive, dá pra gente vencer amanhã, não vai ser um jogo fácil, né? O nosso time tá aí, como eu falei, a base de 2019, né, o time, né, quem não estava aqui em 2019? Gustavo Henrique, Isla, né? Só. Dois jogadores, né? Dois jogadores que não estavam ali em 2019. Então, assim, é a base de 2019, os caras sabem a importância da Libertadores, sabem o que é jogar, o time é bom, tanto individualmente como coletivamente. Eu vejo ele fazer análise assim, não, porque o Flamengo, né, o time é igual lá, é parelho, mas o Flamengo ganha na individualidade, o Flamengo ganha no coletivo, irmão. Quando o time dá certo no coletivo, a gente viu nos primeiros jogos aí, que todo mundo ficou super impressionado, apesar de os times eram pequenos, mas, pô, é o coletivo, cara. O coletivo sobressaindo demais, né? A gente vê, lógico, tem a questão individual, claro que tem, você tem jogador como o Gabigol, que é decisivo, você tem o Bruno Henrique, né, um jogador extremamente decisivo, o Diego Alves, que individualmente decidiu ali nas penalidades contra o Palmeiras, já durante a partida tinha feito boa defesa, mas assim, o coletivo do Flamengo, quando encaixa, irmão, assim, ninguém segura, falo pra vocês, tranquilamente.